seria esse momento do Vitor Roque no Palmeiras? Um cara que chegou com uma extrema expectativa e, pô, a gente vê que a parada não tá deslanchando, né? Eu vejo que ele joga bem, eu vejo que ele consegue criar boas chances, boas oportunidades, atacar o espaço, é um cara que volta pra marcar. Mas, cara, e o fator gol? Ele foi um cara que foi contratado por 25 milhões de euros e tá faltando gol, rapaziada. Por mais que ele esteja jogando bem, tá foda ficar passando pano também. Muitas vezes ele não joga de centroavante e tudo mais, mas já são 11 jogos, 12 na verdade, 12 jogos pelo Palmeiras, que ele não conseguiu ainda balançar redes, teve 2 gols ali impedido, mas tá foda. Até o pessoal lá da Espanha, ó, o Diário AS da Espanha, que é um jornal ali, acho que cobre muito mais o Barcelona, teve uma relação muito próxima ali com o Vitor Roque na época de Barcelona, colocaram essa manchete aqui, na verdade, essas aspas: Vitor Roque não dá sinal de melhora, ou seja, ele tá repetindo muito aqui no Palmeiras o que ele acabava fazendo lá na Espanha, passa muito desapercebido, já são quase 20 jogos sem marcar, sendo 12 pelo Palmeiras, ou seja, já eram 8 desde lá da Espanha em Betis, né, e agora 12 pelo Palmeiras sem marcar. Contra o Ceará saiu sem causar impacto. Caramba, mano, até o Planeta Palmeiras colocou: caralho, manda o Asi cobrir os times da Espanha. Parece que não esquecem o Vitor Roque, os caras veem que dá clique, né? Isso prova que jornalistas de hoje em dia não sabem merda nenhuma de futebol e muito menos fazer boas análises. Claramente o Vitor Roque está jogando fora de posição e na maioria dos jogos foi bem, por sinal. Eu também acho, foi bem, jogou bem, mas caramba, mano, mesmo atuando, muitas vezes o Abel tá fudendo um pouquinho ele, que tá jogando ele um pouco pra ponta, né? Até as páginas do Barcelona tá colocando aqui, ó, ressaltando o desempenho dele no Palmeiras: 12 partidas, 0 gol, 0 assistências. Pô, doideira isso daqui. Eu até separei aqui pra gente ver, porque tá tendo muito esse boato, né, rapaziada? Pessoal aqui ressaltando. Opa, minha câmera tá fora aqui, deixa eu colocar aqui, apareci de volta, tá? Apareci, tô aqui. Coloquei aqui, rapaziada, porque, pô, tá tendo muita pressão no Vitor Roque? Tá, mas ele tá jogando muito próximo do gol. Ele, quando joga, tanto lá na Espanha ou agora no Palmeiras, ele teve um posicionamento muito próximo do gol. Eu separei aqui pra gente poder ver, ó, o mapa de calor dele nas últimas partidas, e de fato é algo que tá surpreendendo, ó. Deixa eu trazer um pouquinho pra cá, pra gente poder ver, ó. Contra o Bahia na última partida, se a gente for pegar, novamente ele foi um jogador que teve muito mais presença na ponta esquerda do que dentro da área. Contra o Fortaleza, também um centroavante tem que estar aqui, e o cara não pisa dentro da área. Contra o Internacional, que foi um jogo que o Palmeiras jogou bem, foi onde ele teve um pouco mais de participação. Nessas últimas 2 partidas, contra o Fortaleza e também contra o Bahia, foi onde mais o Abel colocou ele pelas laterais. A gente vai notar aqui, ó, que nos outros jogos ele tava jogando sim muito mais como atacante, ó. Aqui contra o Corinthians, ele também teve muita participação. Aí eu resolvi até pegar aqui, porque, pô, será que o Abel tá fazendo realmente só loucura? Ou desde o tempo da Espanha, ele já tava meio que jogando assim? Eu peguei aqui La Liga, se a gente for ver, ó, o último jogo dele foi 23 de fevereiro contra o Getafe. Não é um jogador que pisou tanto aqui na área, né? Aqui contra a Real Sociedad, também não é um jogador que pisou tanto na área. Ó, vindo um pouco pelas laterais e tudo mais. Ele não tem mapa de calor predominante dentro da área, ó. Vindo um pouco mais pela direita, cortando pro meio. Eu sei lá, rapaziada, às vezes eu acho que a movimentação do Vitor Roque tem que ser um pouco mais diferente. Aqui contra o Atlético de Bilbao ele já foi diferente, ó. Contra o Mallorca, é um cara que não agride a área, mano. Eu não sei o que acontece. Talvez o Abel e os outros técnicos tenham notado isso e, pô, mano, ele é um centroavante, cara. Ele é um cara que tem que fazer gol e tem que meter caixa. O Palmeiras pagou caro, mano. Olha isso daqui, 25 milhões de euros. Praticamente a metade aqui do que um pouco mais, na verdade, né? Da metade do que o Barcelona pagou nele. O valor de mercado dele só despencou, né? Cara, doideira, mano. E as notas dele aqui, ó, teve uma nota 7 contra o Bahia, do mais, mas aqui, ó, contra o Ceará não foi lá, não se mostrou muito. Nas outras partidas aqui, ó, tudo nota 6. Caraca, tá devendo um pouco, rapaziada. Eu sei que tem esse fator aí dele não tá jogando propriamente como um atacante e tudo mais. Tem, mas eu acho que o Vitor Roque também, ele não tá fazendo uma movimentação certa dentro de campo. Eu não sei se o Vitor Roque ele tem aquela movimentação para servir como um atacante de referência, ser um 9 ou jogar como um segundo atacante. Na época de Atlético Paranaense, pelo que eu me recordo, ele era o 9 principal do time. Se eu não tô enganado, peço até que vocês deixem aqui nos comentários. Mas tá faltando, porque eu vejo que o Flaco Lopes consegue entrar e consegue fazer com que a bola chegue nele, sabe? Ele se movimenta de uma forma que a bola chega. Agora, se ele faz gol ou não, é outra parada.
o Vitor Roque ele já não consegue desenrolar essas mesmas oportunidades. Seria uma corrida ofensiva diferente que ele teria que fazer, uma forma de se posicionar, tá ligado? O Abel tem que sacar umas paradas dessa. Mano, você pagar 25 milhões de euros, um cara que é considerado centroavante, e ele tem no papel ali no mapa de calor mais ações pelos lados do campo, mano, o Palmeiras contratou o Vitor Roque porque tava com uma deficiência na parte ofensiva, um camisa 9, um matador, e joga o cara pra ponta, cara, aí não dá certo. O pessoal tá até falando aqui, ó, Palmeiras VK. Ah, e o Abel não coloca o Vitor Roque de centroavante. Quisem um pouco, caramba. Ele não vai pra dentro da área porque não quer. A maioria dos mapas de calor dele eram assim também na Europa e no próprio Atlético Paranaense aqui, ó, contra o Mallorca. O cara que não agride a área, rapaziada. Que doideira. Tem isso daqui também que o Data Porco trouxe, ó. Se a gente for ver, 41% dos gols do Palmeiras em 2025 foram marcados de bola parada. Muito explica porque o Vitor Roque ainda não fez o primeiro gol dele. Ele fez 2, mas foram anulados, né? Com 1,70 m e pouco fica difícil pra eles, time sem repertório. O problema é que eu vejo a bola chegar pro Flaco Lopes, tá ligado? É muito estranho, mano. A bola chega pro Flaco Lopes, às vezes ele consegue fazer o gol, às vezes não. Mas a bola não chega pro Vitor, mano. Isso que é foda, mano. Aqui, ó, o jogo treino, o Vitor Roque saiu do Brasil pra Europa como uma das maiores promessas aqui do futebol brasileiro. Porém, o centroavante não conseguiu permanecer no Barcelona e agora também nem no Real Betis, e agora no Palmeiras soma 12 jogos, 0 gols, 0 assistências. Tá complicado, rapaziada. Vamos ver até aqui, ó, um pouco o que a mídia tá comentando sobre esse momento do Vitor Roque. Chegou com muita expectativa, até acho que vem jogando bem, mas, pô, mano, ele foi contratado pra meter caixa, pra meter gol, né? E nisso aí ainda não conseguiu fazer. Bora ver aqui, ó, começar pelo pessoal lá da ESPN. É uma percepção que a gente tem de futuro. Eu tinha a percepção de que o Vitor Roque ia se dar bem na Europa. Não aconteceu. Eu tenho a percepção que ele foi uma boa contratação para o Palmeiras. Até agora não aconteceu. Pode ser que aconteça no futuro ou não. Semana a vida a gente não tem certeza do que vai acontecer. O que a gente está discutindo aqui é o hoje. No hoje, o Flaco Lopes tem dado mais respostas do que o Vitor Roque. Mas acredito. Então, mano, e são características diferentes de atacante, né, rapaziada? O pessoal tá até falando aqui, ó, até agora é um fiasco na Europa e no Palmeiras, Vitor Roque vai ser muito útil pro Palmeiras. Força Vitor Roque, concordo, foi uma sobra pro Flaco Lopes desencantar e jogar o que a gente espera. Mesmo seria bom para o Palmeiras se contratasse outro para o lugar do Veiga. O Veiga ali eu acho que também, né, talvez com a saída do Estevão, eu acho que o Maurício já pode fazer esse papel, né? Já tá jogando muito mais, pode servir aí pra dar uma despertada no Veiga que não vem jogando muito bem nos últimos jogos. Não só o Vitor Roque, como alguns outros jogadores brasileiros não tiveram a paciência de ficar na Europa. O Pedro não deu certo lá e quando chegou joga muito no Flamengo hoje, né? Tudo mais, Palmeiras já deixou de ser... Que isso, Valentina? Dá uma segurada aí, vai. Vamos ver aqui, ó, o que o pessoal também tá falando, ó. O Pilhado deu a opinião dele. Roque, ele já vai, né? Ele chega a 12 jogos sem marcar gols pelo Palmeiras. Vale a gente lembrar, Vitor Roque estava no Barcelona, sai do Brasil como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. No Barcelona, claro, teve poucas chances. O Vitor Roque, se você for pensar bem, ele estava em baixa. Lá na Europa, o cara tava no banco do Betis. O cara não tava recebendo chance no Betis. Então, ele tava num momento ruim. E foi pago 25 milhões e 500 mil euros pelo cara. O salário do cara, com certeza, deve passar de 2 milhões de reais. Pra ele ter vindo por esse valor que ele veio. Ou seja, é muito caro. É muito dinheiro, né, rapaziada? Até pra gente entender, mano, o período ali de adaptação, tudo mais, tá chegando num novo time. Aí chega uma hora ali que a gente também tem que dar uma pesada ali, né, mano? Tipo, eu gosto muito, eu acho que ele nem tá jogando mal, não tá quebrando a bola. Sei lá, mano, é a dele vir pela ponta que nem o Abel tá colocando? Não é, eu não acho que não é. E um jogador que fez o que ele fez pelo Atlético Paranaense, cara, ele joga bola, ninguém desaprende. O moleque foi decisivo em Libertadores, foi decisivo naquela participação do Atlético Paranaense na final da Libertadores de 2023, que o Palmeiras é eliminado e eles fazem a final contra o Flamengo.
cara, o moleque joga bola, parça, mas, sabe, mano, o que ele mostrou no passado, não é possível que ele não consiga repetir. Algum problema tem e ele tem que ser identificado. Ele não deu certo lá na Europa e até agora no Palmeiras, sabe, nem vejo a torcida do Palmeiras reclamar tanto do Vitor Roque, tá tendo uma paciência a mais, sabe? Já são 12 jogos, daqui a pouco são 15, 20, o cara foi contratado por muito dinheiro, rapaziada. Bora ver aqui, ó, o Pascoal também, o que ele falou lá na ESPN. São duas coisas, depois eu posso falar a respeito disso, duas coisas. Quero ouvir. O Vitor Roque, né? A gente tá falando, o Vitor Roque não faz gol, o Vitor Roque não faz gol. O Vitor Roque não tá fazendo gol, mas o Palmeiras está superando os adversários sem a necessidade dos gols do Vitor Roque. O Vitor Roque está passando por um momento de entendimento do como ele tem que se comportar. É diferente o comportamento dele do que ele fazia no Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, ele era o homem de puxar o contra-ataque para ter um companheiro de contra-ataque com ele. No Palmeiras, ele está fazendo um outro tipo de trabalho, de marcação na saída de bola do adversário, pressão no último homem da bola e volta muitas vezes para marcar o homem do lado do campo. Perfeito? Aí eu acho o erro, Pascoal. Aí eu acho um erro. Porque você desgasta um jogador. Se o Palmeiras volta com uma linha de 4, tem o Facundo, né, e tem o Felipe Anderson que volta, você tem que deixar o atacante um pouco mais inteiro, até para puxar contra-ataque. Às vezes ele volta a marcar pela esquerda, às vezes volta a marcar pela direita, às vezes volta para marcar por dentro. Eu acho que o atacante, especialmente ele que está se readaptando ao futebol brasileiro, né, eu acho que ele não ficou também muito tempo para perder tanto tempo assim, né? Eu acho que o desgaste maior dele tem que ser em relação a incomodar os zagueiros. Mas aí, Zé, aí há uma inversão de valores. Aí uma a coisa orientação do treinador. Sim, perdeu a bola, Vitor, marca igual o bote aqui. Isso eu concordo, que você perde a bola, você participa, Mas assim, eu não posso tirar o melhor do meu atacante, fazer com que ele perca, né, a força e a qualidade que ele tem, porque eu vou desgastá-lo para correr atrás de centroavante. E você acha que é por isso? Não acho não que é só por isso. uma... Eu acho que assim, a composição, a forma como o Palmeiras joga, tal, isso faz com que ele se assim, você olha pro lado do cara tá correndo, você vai correr também. E o treinador do Facundo Torres, ele tá correndo igual doido. Você olha pro lado, tá o treinador do Palmeiras correndo. Exige isso. Sim. Né? Mas assim, eu acho que o Vitor poderia ficar um pouco mais próximo à área para trabalhar espaços curtos, assim, 30 metros, 20 metros, 30 metros, explosão em cima dos zagueiros. Né? E quando o Palmeiras cria. É que assim, o Palmeiras tem um jeito peculiar de jogar muitas vezes, entendeu? Ele gosta de essa coisa de se defender, sair no contra-ataque, chamar o time adversário, medir forças muitas vezes. O Abel tem várias estratégias dentro de 90 minutos. O Abel tem essa capacidade e ele consegue colocar isso em jogo. O que eu acho só assim, que a grande dificuldade que o Vitor Roque tem, pelo menos assim, é uma impressão que eu tenho, é que ele está jogando muito fora da área. As imagens que eu lembro do Vitor Roque, inclusive com a entrevista, depois do próprio Gustavo Gomes, quando ele veio aqui para fazer o resenha, depois de um jogo contra o Atlético Paranaense, ele falou assim, o menino bate na gente dentro da área, ele domina a bola, gira, velocidade, você tem que... Né? O Vitor não está trabalhando dessa forma. O Vitor está trabalhando fora da área muitas vezes, participando, é participativo, ele ajuda os companheiros, ótimo, beleza. E aí faz parte do jogo do Palmeiras. Mas a qualidade que ele tem, que todos estão esperando, é marcar gols. Sim. Definição. Aí ele chega para finalizar, ele está cansado. Ele chega para finalizar, uma coisa é você pensar, outra coisa é o teu corpo obedecer. Então, esse desgaste que eu acho que o Abel tem que tentar encontrar um equilíbrio para ajudá-lo nesse aspecto, porque o Vitor Roque está ajudando o time. É o coletivo, que o Palmeiras sempre foi o coletivo muito mais importante. Mas em determinados momentos, para ele poder respirar um pouquinho e ter uma qualidade maior para finalizar. A história do Abel. Tem informação? Mas espera aí, vamos só mostrar a Leila. É uma tela... que eles já vão puxar um outro assunto. Muito isso, rapaziada. Então, pô, qual conclusão que a gente acaba tendo? Que o Abel tá utilizando o Vitor Roque de maneira errada, né? Eu acho que ele pode até ser melhor utilizado quando se tem dois atacantes ali na frente. Gostaria muito de ver um Palmeiras com Vitor Roque e Paulinho lá na frente, sabe? O Paulinho tá pedindo muita passagem. É um cara que entra, a gente vê como é diferente. Mas aí chega o Abel e já fala que o Paulinho luta por ponta direita, ponta esquerda, sei lá, alguma parada assim, meio campo. O Paulinho tem que ser usado próximo do gol. Vitor Roque é a mesma parada. Só que a gente vê o mapa de calor dele e aí eu já não sei se é propriamente o Abel, que nem todo mundo fala, que nem falaram aqui na ESPN, que a gente vê o mapa de calor dele lá desde o Betis. Ele não pisa na área. É movimentação do jogador? Ele tem que ser orientado de uma forma diferente? Mano, uma coisa é ele jogar lá no Atlético Paranaense, onde muitas vezes você trabalhava no contra-ataque, tinha espaço pra jogar. Você poderia sair correndo e tudo mais, tinha campo. É um estilo de jogo diferente.
Contra o Palmeiras, todas as equipes vêm aqui atrás, ó. A maioria buscando empate, retranca. Eles vão sair no contra-ataque contra o Palmeiras e não o Palmeiras muitas vezes vai sair no contra-ataque. Apesar que o Palmeiras fora de casa tá fazendo umas paradas meio assim, né? De sair no contra-ataque e tudo mais. Mas, mano, tem coisa errada aí, tem que ser acertada. E ele sabe fazer gol. Ele sabe, mano, ele não desaprendeu. O que ele jogou no Atlético Paranaense aqui foi muita coisa. E, sabe, vai ficar empurrado de ponta, vai ficar voltando pra marcar a lateral. Eu sei que o Abel sempre pede isso, mas é desde o Betis, mano. A gente viu lá o mapa de calor, ele não tem aquela concentração dentro da área, e ele é um centroavante. Se a gente for ver ali com o Flaco Lopes, é muito diferente. O Flaco Lopes já é muito mais posicionado ali. E é do Palmeiras, é o Abel Ferreira que treina, tá ligado? Tem, mano... É foda, mano, porque aí só vai acumulando os jogos, ele já sempre vai entrando pensando, puta, tem que meter um gol aqui, senão fudeu. Já vai ser mais um jogo sem marcar. Isso daí é uma pressão que vai crescendo, não sei nem se ele pensa dessa forma, mas eu acredito que interfira ali na hora do campo, né? Uma hora que o passe fosse a melhor opção, ele vai tentar chutar desesperadamente porque quer fazer o gol, sabe? Isso interfere muito no jogo do jogador. Vamos ver, vamos ter um Palmeiras e Vasco agora no domingo, pode ser uma grande oportunidade pro Vitor, enfim, desencantar com a camisa do Palmeiras, mas queria saber a opinião de vocês, rapaziada. O que acham aí da passagem do Vitor Roque até aqui? Acham que o Abel tá realmente minando muito das jogadas dele? Ou ele tem um pouquinho de participação também nisso? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, eu vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.